o adjetivo que você usava quando estava apaixonado. Aí passa o tempo, ou sua vaca, sua cachorra, ou seu burro, seu cavalo. Meu irmão? Não, muda o cenário. Né? Muda o cenário assim. Fica ainda às vezes no reino animal, mas muda os tipos de bicho. Não, irmão. Que você possa entender que o amor, quando Deus fala de amor, Ele está falando de amor sacrificial. Um amor que envolve sacrifício. Eu creio que Deus é extraordinário com todos nós. Olha só, depois de Deus mexer em nós, estrutura, acabamos de passar por um seminário de cura interior e libertação. Eu quero te dizer que tua cura ainda não está completa, tua libertação ainda não está completa, mas ela é processual e vai acontecer na medida que você se expor a Deus. Amém. E Deus trabalha, então nós começamos a liderança no módulo 3 com o assunto família. Por quê? Porque Deus quer ajustar as nossas famílias. Diga glória a Deus. Diga, minha família precisa de socorro. É isso aí, glória a Deus, isso está acontecendo. Deus já me enviou socorro. Profundidade de amor, compromisso, dedicação, meu irmão, que eu e você precisamos compreender. E não só apenas compreender de ouvir falar, é compreender de praticar. É a capacidade de você amar. Esses dias atrás eu estava em crise comigo mesmo, e eu falava para o Espírito Santo. A minha escola de formação dos meus pais foi diferente da escola de formação da minha esposa, da pastora. São duas escolas diferentes, completamente diferentes. E nós estabelecemos uma outra escola para os nossos filhos. Na maioria das famílias. Se Deus criou algo para ser uma bênção para a humanidade, por que há crise na família? Se Deus criou o homem em imagem e semelhança, e a mulher também, por que há crise então? Se são dois seres que foram criados, né? Deus planejou. Deus não fez assim. Cria alguma coisa aí. Vamos chamar isso aqui de homem. Bicho é feio. Vai cuidar das coisas que tem no jardim. Não. Deus criou. Você sabe muito bem, você conhece Gênesis. Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Mas o homem não. A Bíblia diz que Deus desceu. Deus veio à terra. Pegou elementos da terra. Formou o homem a partir do barro. Deus colocou a mão nisso para fazer bem feito. Você acha que Deus fez bem feito ou não? Muito bem feito. Melhor do que todos os bichos. Melhor. Aí os pastores brincam e falam assim: Deus rascunhou o homem e aí fez a mulher. Mas Deus tira o homem do mesmo elemento que Ele criou para criar a mulher. Mas por quê? Por que há tanto conflito quando os dois se juntam? Quando os dois se unem, meu irmão, já começou lá no Éden. Deus criou, assim, como excelência, diz que a coroa da criação somos nós, né? Os humanos. Você é humano? Glória a Deus. Você é a coroa da criação. Mas por que então, quando os dois se juntam, o negócio vira um furdúncio, uma bagunça, uma guerra? Não, tem família que é pior que a faixa de Gaza. É melhor você morar lá na faixa de Gaza do que morar em algumas casas. E por quê? Porque está escrito, Mateus 22, 9. Hã? 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras. Meu irmão, eu e você, sem conhecer, não é conhecer de lei, não é conhecer de, eu me lembro desse texto, aquela história que Jesus estava contando. Não, é conhecer de profundidade, é meditar nisso. Errais por não conhecer as Escrituras. O que a Escritura diz que eu, como homem, preciso ser? O
que a Escritura diz que você, eu vou falar eu, né? Você mulher precisa ser. Ah, não, pastor. Tem página da Bíblia que se fosse eu arrancava, não é assim? Meu irmão, é verdade. Ainda mais hoje, nesse contexto de algumas bandeiras. Hoje, por exemplo, dia 8 de março, que é o dia da mulher, e essa pauta ela é completamente feminista. Essa pauta do dia da mulher, ela vem de uma cultura socialista comunista. Por isso que nós, como igreja, a gente não vai ficar fazendo frufru, para que você possa entender. Por quê? Porque nós precisamos, o nosso manual de vida, instrução está aqui. O que sai disso, meu irmão, é doutrina estranha. O nosso manual está aqui. Glória a Deus. A mulher é uma bênção, amém? Valorizada, não precisa ter um dia. É todo dia. Se fosse assim, tinha que ser todo dia. Todo dia tinha que ser o dia da mulher, todo dia tinha que ser o dia do homem, todo dia tinha que ser o dia da família. Não. Então por quê? Porque nós não conhecemos muitas vezes o que está aqui. Por isso que há tantos conflitos na família. E aí Jesus ainda fala assim, mas por que me chamais de Senhor? É isso que está ali, Lucas 6,46. Por que me chamais de Senhor? E não fazeis o que estou sugerindo? É uma sugestão? Não, Jesus diz, o que eu mando. Tem gente que fala assim, não, mas Jesus é só amor. Jesus é amor, com certeza. Mas que tipo de amor? Não é amor eros, não é amor de paixão, aquele, não, é amor ágape, amor sacrificial. Ei, Jesus se sacrificou por mim e por você. Por que você não pode fazer um sacrifíciozinho por Jesus? E obedecer? É obedecer. Diga obedecer. Obedecer, meu irmão, é contra a nossa natureza humana. Porque a natureza humana é rebelde. O diabo plantou isso no coração do homem lá no jardim, no dia que ele convenceu a mulher de comer o fruto. Ele plantou a semente da rebeldia. E todos nós que nascemos depois de Adão. Você nasceu depois de Adão? Pois é, veio dentro do teu DNA esse negócio da rebeldia. Está dentro de mim, está dentro de você. Por isso que precisa morrer. A rebeldia morre quando você se submete à palavra. O que a palavra diz? Mas a minha alma diz diferente. Meu irmão, então a tua alma precisa ser tratada. A sua alma precisa de remédio. E qual é o remédio? A palavra. Jesus diz, por que me chamais de Senhor? Nós falamos culturalmente como igreja e nós declaramos profeticamente que Jesus é o Senhor da nossa vida, não é verdade? Sim ou não? Jesus é o Senhor da sua vida? Sim. Se Ele é Senhor, Ele pergunta, por que não fazer isso tudo? Não é sugestão, é uma ordenança. É fácil. É igual quando a gente é criança e vai lavar a louça. Por quê? Porque tem que lavar. Mas perguntei se você quer. Simplesmente falei para você lavar. E ponto. E aí, assim como a criança às vezes bate o pé, resmunga, vai lá, quase quebra as coisas para provar para você que aquilo que ela está fazendo, ela está protestando contra aquilo. Muitos de nós somos assim com Deus. Eu vou fazer isso só porque o Senhor está mandando. Eu vou me submeter porque o Senhor. E nem se submete assim. A rebeldia está dentro do coração. Precisa morrer. Glória a Deus. Por isso que há sofrimento na família. E a gente sempre gosta. Meu irmão, o que Jesus disse é tão extraordinário que Jesus disse. Como é fácil a gente ver o cisco no olho do irmão. Como é fácil. Mas a gente não vê a trave no nosso olho. A gente tem lupa para encontrar o defeito do outro. Né? E tem uns que ainda faz. Quando a gente faz aqueles. Não é memorial. Quando você está fazendo o levantamento de tudo que tem na empresa, qual é o nome daquele negócio? Inventário. Inventário. A gente faz até inventário de tudo que tem de defeito no outro. E aí decora o inventário do outro. Para na hora da crise, vir, desculpa o termo, vomitar isso pelo outro.
Porque você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Ei, mas e você? E Jesus está dizendo, se eu sou o Senhor, faça o que eu mando. Estou parafraseando ali, amém? Vai dar tudo certo até o final, glória a Deus. Vamos avançar? Como podemos então construir relacionamentos saudáveis e felizes? É possível? Queridos, não existe família perfeita. Quero te dar uma boa notícia. Então a tua família é igual a minha, imperfeita. Não existe, mas existem famílias saudáveis. Existem relacionamentos de casamento e família no contexto não só casamento, mas família, todos, relacionamentos pais com os filhos, filhos com os pais, os irmãos. Meu irmão, saudável. E que sua família seja essa família saudável. Amém. De relacionamentos felizes. Que haja alegria quando vocês se unem. E é fácil? Não é fácil. Mas se tiver mais irmãos, então, aí que a confusão vai estabelecer. Eu só tenho 2, meu irmão. Na nossa infância, nossa adolescência era guerra em casa. Era guerra. Às vezes a mãe chegava, estava desestrupiada, arrebentava. Mas aí vinha pai, vinha mãe e consertava algumas coisas, né? Do jeito deles, do porrete. Lá em casa, o sábado de manhã era o dia de apanhar, estava estabelecido. Sábado de manhã, meu irmão, era terrível o sábado. Eu não gostava do sábado. Meus pais trabalhavam a semana inteira, estudavam à noite, meu irmão, eles ficavam em casa em média de 5 horas por dia, descansando. Eles saíam muito cedo, nunca tiveram carro, nunca andaram, só de ônibus a vida toda. Meu pai trabalhava longe, minha mãe trabalhava mais perto, às vezes era bicicleta. Minha mãe entrava às 7 horas no trabalho, o pai também. Às vezes 5h30 da manhã já estava vazando de casa. Chegava às vezes 11h30, meia-noite em casa. E aí o sábado era o dia assim, de descobrir tudo que a gente tinha feito de caca na semana, meu irmão. E o pau já torava, meu irmão. Quantas vezes a mulher nossa, pá, levanta essa cara. Eu descobri isso, e pá, quem foi? Batia primeiro para depois perguntar quem foi. É isso aí. Quem foi? Vamos na parede, só botava assim, vamos na parede, os 3 lá, meu irmão. Quando eu comecei a fazer esporte, tinha treinamento no sábado de manhã, meu irmão, antes do sol raiar, eu já estava saindo de casa. Eu falava, beleza, vamos passar. Rapidinho, 6 da manhã, eu já estava saindo de casa, saindo pé por pé, meu irmão, para não acordar os pais. Meu irmão, não tinha jeito, voltava, agora sua vez, pau. Era 11 horas, pau. Irmão, não morri. Lógico, fiquei com sequela. Desde que Jesus veio, está tratando. Já tratou a maioria delas. Tem coisa que a gente vai resgatando. No seminário agora eu trouxe coisas. Eu falei, mas Jesus, achei que esse negócio já estava sarrado. Eu falei, não, filho, aqui você era igual urgência e emergência. Você chegou num pronto-socorro. Estancou para você não morrer. Agora tem coisas aqui que precisa ainda tratar. Trata as coisas de prioridades. Trata o que é mais grave para o paciente sobreviver. Depois vem os outros menores, os probleminhas menores. É o que Deus fez comigo no seminário agora, meu irmão. Foi assim. Foi resgatar coisas. Eu falei, meu Deus, eu nem lembrava disso. Senhor, pode levantar aí dentro de você. Por isso, isso está se refletindo na sua família. Aleluia. Amém? Você está entendendo, né? Então, ó, como nós podemos construir relacionamentos saudáveis e felizes? Conhecendo a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? E o que é isso? O que é a vontade boa de Deus? Que às vezes a gente decora, né, o versículo. O que é a vontade boa de Deus? Sejamos plenos. Façamos a vontade. A boa vontade de Deus, então, envolve isso que vocês falaram, mas é que você seja uma pessoa que reflita a imagem dele. E qual é a imagem de Cristo?
misericórdia, compaixão, perdão, humildade. Essa é a boa. Ai Deus, pastor, eu achei que era tal coisa. Mas não é isso. Perfeita. Deus fala para Moisés: anda na minha presença e ser perfeito. É isso aí. A perfeição que a gente tenta alcançar é só em Deus. E olha só, nem é a perfeição como Cristo. Por isso que ele é um modelo para mim e para você. Você acha que Jesus não tinha confusão na família dele? Meu irmão, um monte. Os irmãos de Jesus, você vai lá olhar os textos e você vê eles: ninguém faz o que você faz, fica escondido. Vai, eles não queriam bem deles, eles queriam quebrar essa cara. Não, depois de Jesus, porque Maria era virgem. Depois de Jesus. Mas José já seria pai? Não. Foi depois que Jesus nasceram esses outros irmãos. Jesus era o primogênito, era o primeiro ali daquela família. Depois vieram os outros. Mas mesmo assim, você vai ver que na própria história de Jesus, ele fala que quando Jesus ia para casa, na cidade onde ele morava, onde ele cresceu, as pessoas desprezavam Cristo. Mas é possível nós vivermos então conhecendo a vontade de Deus. Querido, você acredita de verdade? Não precisa nem responder, responde para você mesmo, que você conhece a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus para você? Sim ou não? Vai responder. Sim ou não? Então eu falei que Deus tem uma boa, vocês falaram boa, perfeita e agradável. Então pensa nessas três características. Vontade boa de Deus. Você seja como Jesus é. Perfeito e agradável. Agradável. Será que o que você faz, o que eu faço, é agradável a Deus? Será que se você tivesse, pensa assim, vou fazer só uma brincadeira, tá? Imagine que você fosse a noiva de Cristo, vivendo com Jesus, gerando os filhos de Jesus. Será que nesse ambiente você faria o que você faz hoje? Com a sua família? Entendeu? Pesado? Forte, né? Será? Eu faço essa pergunta para mim muitas vezes. Antes eu vou subir no elevador em casa, às vezes eu não estou bem, eu falo: Deus, eu não quero levar nada dos meus problemas dentro da minha casa. Vai ficando tudo aqui, fica tudo aqui. As minhas chateações, as minhas irritações, que a partir de abrir a porta de casa, eu seja o pai que eles esperem que eu seja o marido que minha esposa espera que eu seja, mas que eu não destrua a paz do meu lar, que eu não influencie de forma negativa. E às vezes você pisa dentro de casa, você já vê: ai, que bom que você chegou, estava com saudade, meu irmão, é uma coisa maravilhosa. Eu falo que continue a mesma paz, Senhor, que não seja eu aquele que vai estragar o que está acontecendo aqui. Boa, perfeita e agradável. Por isso que tem horas que você precisa servir um pouco mais na sua casa, para ensinar. Por isso que você precisa tratar com mais amor e compaixão, perdoar mais, ser o primeiro a perdoar, não levar a ofensa para o coração, não usar de manipulação para conseguir aquilo que você quer. Olha só quanta coisa, né? Lembra do seminário da sexta-feira? Irmão, se tem um ser estranho, é o ser humano, não é verdade? Porque nós somos hábeis em desenvolver isso. Poder de manipular o outro, para que a tua vontade seja feita. Mas Deus não está falando nada disso. Não é da minha e da sua vontade, é da vontade dele. Será que a vontade dele a gente consegue cumprir? Será que na vontade de Deus eu e você caminhamos? A vontade de Deus é que a sua família seja uma bênção. Mas você é a bênção lá? Você é o promotor de paz na sua casa? Você é o primeiro a identificar que os seus inimigos não é a sua família? Que você não tem o direito de brigar com ninguém na sua casa?
Jesus não brigava com ninguém. Não é verdade? Ele teve um momento de ira, você sabe. Quebrou tudo lá, mas não foi na casa. Não foi com a família dele. Não foi agredindo os filhos. Não foi xingando a mãe e o pai. E por que nós não fazemos o mesmo? É o que eu e você precisamos aprender em Deus. Eu creio que essa lição de família vai nos ensinar muito. Ou seja, isso que eu estou falando é praticar o princípio da palavra. Muitos conhecem. Os fariseus conheciam toda a palavra. De cor e salteado. Eles queriam pegar Jesus na palavra. Não é assim? Na lei. E nós somos farisaicos muitas vezes. Ou fariseus. Queremos impor farisaísmo dentro de casa. Acusando o outro. Humilhando o outro. Provocando o outro. Será que é isso mesmo que Deus espera para um relacionamento saudável e feliz? Crises não destroem famílias. Fundamentos errados, sim. Talvez você não foi ensinado o melhor fundamento. Eu não fui. Mas isso não me dá direito de justificar os meus erros e minhas falhas, porque eu conheço Cristo. Essa semana alguém falou assim: você está se tornando igual ao seu pai. Eu falei: não sou igual ao meu pai. Eu repreendo essa palavra, eu recuso, porque meu pai não conheceu Jesus. Eu conheço Jesus. E se tem áreas da minha vida que se assemelham ao meu pai, em Cristo Jesus você vai ser transformado. Eu me submeto à ação do Espírito Santo. Eu permito o Espírito Santo me transformar. Eu me rendo ao Espírito Santo para eu ser um outro homem, e não a imagem do meu pai biológico, mas a imagem do meu pai que está no céu. E sem crise, sem brigar, sem bater boca, sem nada, amém? Glória a Deus, e vamos embora. Fundamentos, fala fundamento. Que o meu e o seu fundamento sejam a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos avançar? Mais um pouco? Agora sim, propósitos da matéria. Até aqui foi só um panorama para nós nos situarmos, chacoalhar um pouco a poeira da roupa, tirar a poeira da sandália, para a gente poder continuar caminhando. Qual é o propósito então dessa disciplina? Comunicar ensinamentos e princípios bíblicos referente à família cristã. A família cristã não é a família do mundo. É igual esses tempos atrás eu estava aconselhando o jovem, eu falei: querido, como que é o teu modelo de namoro? O que você entende que é namoro? E aí ele começou a abrir a caixa de ferramentas e falou: onde vai? Eu falei: pois é, mas isso não tem nada a ver com o modelo da Bíblia. Isso não tem nada a ver. Vou falar nada do Arthur também. Mas você já entendeu que no modelo do mundo come o fruto primeiro para depois saber se. Eu, na verdade, nem quer saber nada, só quer comer o fruto. Pois é, em Deus não é nada disso. Então precisamos nos ensinar e aprender os princípios da palavra, nos guardar, ensinar aos nossos filhos. Se diz o Arthur, meu filho chegou para mim e perguntou: pai, você teve outras namoradas antes da mãe? Eu falei: ai Deus, que agora você me ajuda aí, para não escandalizar meu filho. Eu falei: então filho, papai não conhecia Cristo, fiz muita coisa errada, me apaixonei cedo demais, me decepcionei cedo também. Eu usei essa decepção como argumento, mas eu falei no linguagem que não entendia. Estou falando para você que é adulto. E tem coisa que eu nem falei para ele, que ele não entendeu nada. Mas, olhando para a palavra, eu falo assim: agora a minha família tem que ser construída sobre outros fundamentos, sobre outros pilares. Não é mais aquele modelo velho passado não faz parte de mim. Eu não me permito mais ficar resgatando o velho homem, trazendo para a minha vida atual. Depois do velho homem que você já venceu, meu irmão, larga ele para lá. Larga a mulher velha para lá. Para de ficar arrastando esse defunto. Já foi morto, sepultado. Agora é outra vida em Cristo Jesus. Segundo propósito da matéria: relembrar, trazer a memória, lembrança. Você já ouviu algo,
Mas precisa trazer, porque nós somos falhos, nós esquecemos. Daqui a pouco, se chegar no meio da tarde, eu te perguntar: o que você ouviu lá de manhã? Você vai falar: ah, não sei, estava meio com sono, estava meio dormindo, eu nem sei o que o pastor falou. No mesmo dia, imagina uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, 10 anos, 5, meu, acabou. Então é relembrar e reafirmar valores da palavra, acerca do quê? Da convivência familiar. Meu irmão, a tua casa, a tua família tem que ser um lugar da paz plena. Tem gente que acha que vai ter anjos tocando, harpas. Não, meu irmão, você que é o anjo que vai fazer isso na tua casa. Seja você o anjo que toca harpa na sua casa, que promove esse ambiente de paz, de alegria, de contentamento. Amém? Não usa, se você quiser, usa também, sei lá, um paninho assim, coloca uma auréola lá na sua casa, se pinta de prata assim, fica sentado no sofá tocando harpa. Projetou a cena, né? Meu irmão, se for necessário fazer isso, até para você entender que é isso que você tem que fazer na sua casa, não de forma literal. Usa Alexa. Amém? Então, olha só, sobre a convivência familiar, queridos, é na família que acontecem os maiores desafios. As crises são estabelecidas aonde? É no ambiente do lar, meu irmão. Aonde a gente fere e sai ferida? É na família. Lembra aí da sua família? Quantas feridas foram feitas? Que precisam de cura? E daquelas que já foram curadas. Não é para você fazer memória as feridas, não. Mas é para você entender que aquilo que já foi curado, glória a Deus. Mas agora, em Cristo, como nós vamos lidar com isso? Como podemos lidar de forma saudável para que o meu filho, a minha filha, quando ele pensar em casamento, na verdade, quando ele começa a crescer, fala assim: uau, eu quero casar. Porque eu vejo no casamento dos meus pais um ambiente de alegria, de felicidade. Eu quero ter filhos para perpetuar o legado da família. Diga glória a Deus, mas é nós que construímos isso. Não vai chegar um anjo, Jesus não vai mandar lá uma tropa de anjo, ficar 24 horas lá te cercando e falar: ó, não faz não. Igual um juiz no ringue de boxe. Porque tem família que é assim, é igual o UFC, meu irmão. Ele passa da porta para dentro, meu irmão, ele já tira a roupa, já vai, pega lá, já vai na cara, pá, né? No pescoço. Misericórdia, não. Não é aqui, né? É só lá na faixa de casa. Meu irmão, Deus está falando com todo mundo aqui. Jesus da glória, que a nossa convivência no lar seja um ambiente, querido, em que haja alegria, haja proteção. Os nossos filhos, independente da idade deles, não têm condições emocionais de suportar algumas coisas que você promove na sua casa. Eles não têm condições emocionais. Tem coisas que você fala na sua casa, mas você não deveria falar jamais. A tua esposa não merece ouvir determinadas palavras que saem da sua boca. Seu marido também não merecia ouvir coisas que você fala. Para que o ambiente da convivência familiar seja saudável. Tem famílias que são tóxicas, mano. Tóxicas. Você tem que entrar com máscara. É igual eu falo, eu brinco da igreja, né? Pastor, eu não sabia. Eu tinha um sonho quando eu era adolescente em ser bombeiro. Eu até tentei 2 vezes passar, fiz a prova do oficial de bombeiro, logo que eu saí do RQR, e não passei. As 2 vezes. E um monte de colega meu que passou, eu fiquei frustrado com aquilo, né? Porque a galera que eu achava que era menos inteligente do que eu passou, e eu não passei. E aí um dia em crise com Deus, eu fui conversar com Deus, essas coisas assim, sabe, da alma. Deus, eu tinha tantos planos que foram frustrados, por que isso? Eu falei: porque o meu plano para você não era esse. Acalmou meu coração, eu falei: beleza, Senhor, está tudo certo agora. Meu plano não era para você, não era esse, mas glória a Deus. Aí quando Deus nos ungiu, chamou no ministério como pastor, eu brinco, né? Que eu descobri que aqui também a gente é bombeiro. Quando tem emergência, urgência, meu irmão, chama um pastor, chama uma pastora, meu irmão. E aí tem família, meu irmão, que você tem que andar igual aqueles bombeiros. Você pega um machado,
capa anti-chama, máscara, capacete, porque você sabe que você vai entrar, meu irmão, naquele ambiente é tenso. Você vai viver isso. Porque nós vamos alcançar famílias que estão destruídas. Deus vai te enviar em casas, meu irmão, que você vai falar, e agora, Senhor, o que eu faço? E aí quando você pisa naquela casa, você vê tudo aquele ambiente, que você olha para você e fala, meu Jesus, é igualzinho a minha vida. E agora? O que eu vou falar? Vai falar a palavra. Você vai falar a palavra, meu irmão. Porque a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela vai servir lá para aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que você está socorrendo, mas ela vai servir para você primeiro. Quantas vezes eu fui e falei, Deus, sim, o Senhor é bom, a forma que o Senhor nos trata é boa, perfeito e agradável. É isso aí, meu irmão, para que a nossa convivência familiar seja uma bênção. Oportunizar e compartilhar de experiências que podem nos ajudar. Esse é o propósito da matéria. Família, meu irmão, tem confusão na sua? Oh, Deus da glória! Aleluia! Vai acabar esse negócio, em nome de Jesus. Se submeta a Deus, a palavra, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Vamos avançar mais um aí? Está tenso? Já melhorou, né? Vamos lá. Motivar a prática do que se tem aprendido. Não apenas conhecer. Queridos, o maior desafio do cristão não é conhecer a palavra, não é conhecer Jesus, é praticar o que Jesus ensina. É praticar, você lembrar assim, pô, eu vi lá a mulher pecou, a lei diz que tem que apedrejar. Sua mulher errou, meu irmão, você está com a pedra na mão, o que Jesus faz? Você não tem pecado, atira. Tchau. É isso aí. O homem errou, está armado até os dentes. Tem um que está com a ponto 44, olha assim, só esperando o cara entrar. Agora que entrou no peito, pum, o cara só explode. Fala, meu Deus, o que aconteceu? Quem passou por isso de mim? Não, perdoa. Chama para conversar. Irmão, maravilhoso isso, né? Família é uma bênção. Praticar, meu irmão, a fim de quê? Não é a fim de você ser um ator, de vestir uma capa, uma máscara, veste um personagem, pro lado de fora, nossa, que família feliz, que família abençoada. Mas se as paredes da sua casa falassem, que elas falariam? Será que elas falariam a mesma coisa que você tenta mostrar para o lado de fora? Ah, Jesus nos ajuda, né? E praticar, meu irmão, a fim de quê? De você se tornar o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa, a melhor mãe, o melhor filho. Se você ainda tem pais vivos, meu irmão, honra seu pai, honra sua mãe. Liga para eles, manda mensagem, fala com eles, dá uma palavra de fé e esperança. É para isso que Jesus te alcançou. Glória a Deus. Incentivar a dependência de quem? Do Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. O Senhor é o meu melhor amigo. O meu melhor socorro. É porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Porque a nossa natureza, meu irmão, é caída. Nossa natureza é pecadora. Nossa natureza é falsa, é mentirosa, é orgulhosa, é hipócrita, é arrogante. Mas o Espírito Santo não. Esse dia alguém me deu um exemplo bem interessante. O Espírito Santo é como uma pomba. Ele até é tipificado na palavra como uma pomba. Você já viu como pomba é? A pomba não é mansa, não é verdade? Se você for naqueles lugares onde as pombas já estão acostumadas a serem alimentadas naquelas praças,
às vezes você tem que desviar dela, que ela nem sai da sua frente. Você vai passando assim, as pombas estão tudo não. Ela só dá um pulinho para um lado, um pulinho para o outro, às vezes, só dá uma. Assim, o Espírito Santo é como uma pomba, ele está no seu ombro, dia e noite. Noite e dia. Só que assim como uma pomba, todo movimento brusco, palavras grosseiras, torpes. Bom, nós estamos fazendo a leitura do devocional da Bíblia, nós chegamos na história de Sansão. Sansão é assim. Foi assim. O homem que tinha a presença do Espírito Santo. E ele nem notou que o Espírito Santo tinha ido embora. Muitos de nós, às vezes, achamos que o Espírito Santo está conosco, quando ele já foi embora. Porque ele não fica no ambiente de guerra. Ele não fica no ambiente de briga, de discussão. No ambiente tóxico, ele não fica. E não adianta você falar, não, pastor, eu sou espiritual. Aí você é carnal. Se você precisa afirmar isso, você é carnal. Porque o espiritual ele demonstra por atitudes, por ações, não por palavras. Então, olha só, nós precisamos entender que o relacionamento, para ficar saudável, precisa estar alinhado com o Espírito Santo, caminhando do lado a lado. Ele não se prende a você. Não te vai vou pegar uma algema, vou amarrar o Espírito Santo aqui, vou prender e não vai embora mais. Não é assim. Não acontece isso. Eu falei no ombro, mas o Espírito Santo, na verdade, habita em nós, dentro de nós. Eu só tipifiquei para você entender da questão da mansidão. O Espírito Santo é manso, humilde, compassivo, cheio de misericórdia, alegre, alegria, sabe? Ele é alegre, ele é bem resolvido, ele é feliz, mas ele também tem sentimento. Lembra, você estudou na escola de fundamento, o Espírito Santo é como uma pessoa que sente, que se importa, que tem ciúmes. A Bíblia diz que o Espírito Santo sente ciúmes de você, sabia disso? Que incrível, né? Esse é um amigo bom de estar. Esse é um bom amigo de viver todos os dias. Meu irmão, converse com o Espírito Santo todos os dias. Converse com o Espírito Santo. Estou fazendo umas burradas aqui, me ajuda aí. Põe uma fita adesiva nos meus lábios. Ele não faz isso. Ele falou assim: toca nos meus lábios, Senhor. Purifica os meus lábios. Arranca de mim essa inclinação para aquilo que desagrada o Senhor. Então nós vamos revisitar assuntos e temas que você já ouviu lá na escola de fundamentos, mas que precisa viver isso na prática. É praticar, meu irmão. É praticar. Igual você pode saber tudo sobre alimentação saudável, mas não ser beneficiado de algo que você não faz. Não é verdade? Você pode saber tudo sobre exercício físico, mas se você não faz, não adianta nada. A Bíblia é a mesma coisa. Você pode saber tudo a Bíblia. Você pode ter versículos memorizados. Você pode ter memorizado a Bíblia inteira. Mas se você não praticar um tio que está lá, não resolve de nada. O diabo conhece a Bíblia. Melhor que ele, melhor que você. Porque ele usa inclusive a palavra para nos acusar. Então não diz respeito a conhecer, diz respeito a nós praticarmos. Praticar a palavra. Glória a Deus, é na família que nós vamos praticar. O primeiro ministério do homem é a sua família. Nós costumamos dizer, a primeira célula da sua vida é a sua casa, é a sua família. Antes de você querer liderar uma célula na igreja, meu irmão, você precisa ser um excelente, amável, bom líder da sua casa, da sua família. E para isso, 1 Timóteo 5,8, alguém pode ler para nós? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, negar a fé e é pior que os três. Misericórdia, Senhor. Diga misericórdia. A misericórdia de mim, Senhor. Se alguém não tem cuidado
dos seus. Isso diz respeito à sua família, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Não é do outro. A gente às vezes é tão bom para cuidar dos outros lá fora, aconselhar os outros, e ser agradável com os outros, e ser amado pelos outros. Mas quando chega em casa, meu irmão, é outra pessoa. Então quem não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, e ainda mais se mora cunhado, se mora sogra, meu irmão, aí que o negócio torna mesmo. Não é verdade? Eu não precisa nem morar. Quando eu venho visitar, meu irmão, eu cometi os 2 erros que me aconselhavam na minha vida. Primeiro erro, primeira coisa, quando você casa, não more tão perto da sogra que ela vai de chinelo todos os dias na sua casa. Eu cometi esse erro. Todo dia. E nem tão longe que ela vá de mal. De novo. Olha eu de novo na história. É para brincar, tá? Eu tenho um excelente relacionamento, meu irmão, mas é pontual. Não é para sempre. Depois que você casou, deixou o homem, seu pai e sua mãe, uniu a sua mulher, não, é você por ela, é você por ele. O que ficou para trás, são seus familiares, amém, abençoa Deus, mas eles não podem mais interferir, eles não podem ditar a forma como você é família, a forma como você vai criar os seus filhos, a forma como você vai orientá-los na palavra. Meu irmão, não vai, não pode. Esse é o modelo que Cristo criou. Esse é o modelo que a Bíblia nos ensina. Glória a Deus, né? Deus é formidável. Tem tudo aqui, meu irmão. Eu fico pensando como a gente faz caca, né? A gente conhece, mas na hora de viver faz tudo diferente. Faz tudo diferente. Se você começar a viver de verdade o que está aqui, a sua família, meu irmão, vai se tornar muito abençoada. E olha só o que diz aí no verso: aquele que não cuida bem dos seus tem negado a fé. E é pior, misericórdia de Jesus, e é pior que o descrente. Ô Paulo, obrigado Paulo por escrever. Você acha que mais de 2000 anos era diferente do que agora? Mas não. Eles tinham os desafios deles lá naquela geração. Nós temos os nossos agora. Mas o princípio que está estabelecido é o mesmo. O princípio estabelecido é que você tem que ser pela sua família. Amar até o fim. Servir até o fim. Se dispor até o fim. Andar numa milha a mais até o fim. Se está brigando com uma capa, leva a túnica junto. Para que tenha paz. E que permita a ação do Espírito Santo de ambos os lados, porque senão a gente sempre fica assim: conhece a palavra para acusar o outro, conhece a palavra para ficar afrontando o outro. Será que é para isso que Jesus veio? Me chama. É para nós vivermos a palavra. Se cada um de nós olhar para si, para aquilo que está fazendo, e começar a trabalhar nas áreas de fragilidade, meu irmão, a família se transforma. Não é verdade? Se proponha, queridos. Se proponha nesse período que você está aqui, sendo exposto um pouco mais à palavra, a viver isso. A viver. Fala: Deus, eu vou viver com toda a força do meu ser. Eu quero viver esse negócio. Eu quero ver minha família ser a família abençoada. Não só uma aparência, Pai. Não uma aparência de paz. Vai que dentro do nosso carro a gente tem alegria, a gente tenha conversas saudáveis, os filhos se alegrem. Quando eu chego em casa, há alegria em casa, há brincadeiras, há diversões. Que as memórias que os nossos filhos criem, carreguem, é de uma família que tem paz, alegria, contentamento, gratidão. Meu irmão, porque não são coisas, meu irmão. Não são coisas. Você vai conversar com pessoas que são mais velhas, mais maduras, meu irmão. Vai falar assim: olha, os nossos pais passaram por crise, mas tinha paz, tinha alegria. Tu tem a memória, né? Um dia que não comprou uma pizza para comer, que não comprou algo que queria, porque não comprou um eletrônico, porque não comprou. Não, queridos, seus filhos
eles não vão lembrar disso. Eles vão lembrar daquilo que acontecia no ambiente do seu lar. As alegrias, o momento de festa, de comer, não é assim? Tenta resgatar no seu coração. Minha família era disfuncional, mas eu lembro de muitas memórias. Eu tenho memórias da minha infância e adolescência, de momentos em que, por mais caótico que fosse a minha família, meus pais proporcionavam um momento de alegria, de surpreender, fazer festa de aniversário, meu irmão, de surpresa. Uma escassez, mas tinha. Sabe isso? E não se importar com isso. Eu lembro, os primeiros 5 anos eu fazendo atletismo, eu corria descalço. De calço, não tinha tênis para usar. Eu já estava com mais de 15 anos. Eu ia para a pista de atletismo para treinar todo dia, era descalço, meu irmão. O projeto, o projeto municipal, quando a prefeitura fez uma parceria lá, começou a disponibilizar sapatilha de atletismo. De repente você nunca ouviu falar disso. Sapatilha é um tipo de tênis especial para atletismo, que na frente da parte anterior do pé assim, tem uns preguinhos que você coloca para correr melhor, para dar mais impulsão para correr. Meu irmão, o primeiro calçado que eu botei no meu pé era uma sapatilha. Ele tinha uma lenda, porque se você corre meio desengonçado, é prego que tem embaixo. Se você bate na canela, você rasga a canela. Então eu morri de medo, não dava igual um pato assim. Mas não era isso. Não era pela falta disso que eu me lembro de coisas na minha família. Era pelos pequenos momentos assim que eles conseguiram proporcionar alegria, além das confusões. Então, queridos, nós podemos, Jesus entrou na nossa vida para mudar, transformar a nossa vida. Você se permitir ser transformado pelo Espírito Santo da sua família, meu irmão, ter alegria, ter bondade, ter compaixão, misericórdia, graça. Rir de você mesmo, rir dos problemas, meu irmão, dar risada, dar uma gargalhada na sua casa, junto com a sua família, assistir uma coisa saudável junto, sem que um negócio vire uma guerra, uma briga. Brincar junto, chegar na mesa, fazer uma brincadeira com os filhos, meu irmão, é saudável. Sair para chupar que seja um picolé, junto, sentar numa praça, ir para uma praia, brincar com os filhos, ir para a praia, brincar com a esposa, meu irmão. Ir lá, nadar com ela, afogar ela, afogar ele. Brinque de seu bombeiro da sua esposa, que vai resgatar ela do perigo. Seja um herói. Construa isso, querido. Construa isso, esposa. Seja uma mulher que vai ser heroína do seu marido. Quando estiver aqui ferido, você vai cuidar, não é para terminar de matar. Porque tem esposa que é assim, o marido já chega esfolado, ferido. Aí ela pega a vara e vai, aonde dói? É aqui que dói, então vai, morre. Não, em nome de Jesus, amém? Deus está falando com a gente, glória a Deus. Vamos lá, vamos avançar. Já está acabando. Amém? Você está querendo? Está feliz? Você nem imaginou que o seu domingo de manhã ia ser assim, né? Hã? Mas não, porque eu pensei isso aí. Olha lá, então, nossa matéria sobre família. Nós vamos amar tanto, que depois dessa jornada, eu pode ter certeza, eu creio com todo o meu ser, eu tenho um coração puro, Senhor. Os meus olhos, como diz Tito, meus olhos são puros, para que eu veja tudo de uma forma pura. Seja assim. E aí a nossa família será a melhor família da terra. E olha o que nós seremos expostos. Primeira lição, casamento. Diga aleluia. Aleluia. Quem não é casado vai casar. Deus desencalha os encalhados, Jesus. Em nome de Jesus. Desencalha, Jesus. Mas com gente
cristã, gente de propósito, que não vai ser pedra de tropeço, que não vai ser engano, porque você tem alguém para cuidar de você, vai te dar raiva também. Vocês solteiros, vocês vão sofrer com a gente, aleluia. Casamento, é brincadeira, tá? É uma bênção. É uma bênção. Eu falo assim, Deus olhou para Adão no jardim, dando nome para todos os bichos, olhava lá, esse aqui é zebra, aquele ali, imponente, esse é o rei, o leão. Ele ficava lá se divertindo, meu irmão, mergulhava, nadava, uns peixinhos, esse aqui vai ser o camarão, aquele ali o cavalo marinho. E voltava, ficava de boa, passeando no jardim, comendo o que tinha para comer. Eu falo assim, não, a vida do Adão está muito boa. Está muito tranquilo. Não. Adão, vou preparar um camarão. Isso é brincadeira, né? Aí Deus te chamou e fez a ela. Casamento é uma bênção. Meu casamento é uma delícia. Oi, irmão, você é casado mesmo? Fala, meu casamento é uma delícia. Os que vão casar vai ser também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lar docilar. Até que. Lar docilar. Que lindo e maravilhoso isso, né? Lar docilar. Até que o azedo chega. Até que a amargura entra. Misericórdia, irmão. Mas Deus vai mudar esse quadro. Lar docilar, casamento, contrato ou aliança, divórcio e novo casamento. Nós vamos quebrar alguns paradigmas no meio cristão acerca dessas questões, tá? Os mandamentos de Cristo e a família, o papel de cada um e a relação entre pais e filhos. Glória a Deus, vai ser uma jornada maravilhosa. Digo, estou pronto para essa jornada. Que eu cresça em graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Nós vamos. Esse aqui é o último slide dessa manhã. Então hoje era uma aula mais para trazer uma tônica do que nós vamos trabalhar nessa primeira disciplina, né? E oi, Cris. E aí nós vamos nos organizando para a nossa jornada nesse primeiro quadrimestre, que nós vamos estudar cada uma das disciplinas. Então abra teu coração, que não só o coração se permita ser transformado pela ação do Espírito Santo, deixe ser liderado por Ele. Então bom ver assim fases distintas de pessoas que estão conosco, né? Passaram a escola do fundamento. Que ano que foi, Luiz e Renan? Acho que vocês são os que estão mais. A Jade também, o João também. O João veio depois, né? Não, eu fui primeiro, eu fiquei na. Eu comecei a estudar. Então. 23? Não. Uau! Porque o tempo vai ser assim, lá em 2023. Você já vai 25, né? Aí tem o Web que é Cíntia, a gente também é antes ainda. Uma antes. Glória a Deus, olha só. Então foi 24. Foi 24 para nós, 24, né? Aí a gente fez a Foi 23 que começou. Vocês foi 24 porque eu ajudei a servir no computador. Não, é a formatura. São 3 turmas aqui, porque tem a turma. São 3 turmas que estão aqui. 4 por um Web e Cíntia. Glória a Deus. Isso aí, queridos. Que bênção, né? Esse é um romper. E eu creio que aquilo que o Senhor começou em nós, através de nós, vai frutificar, vai crescer e vai produzir muitos frutos. Glória a Deus. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Alguém tem alguma pergunta da nossa dinâmica?
Sobre o horário que você falou que ia para a parte da terça-feira. Não, a gente não tem mais essa possibilidade, porque terça-feira tem escola de fundamentos, domingo é o dia. Pastor, o casal pode usar a mesma postura, pastor? Então, a recomendação da escola de fundamentos é que cada um tenha o seu material de forma individual. Para que daí você possa estudar sozinho, no teu tempo, porque nós já enfrentamos muitos desafios assim, fulano viajou, levou, fiquei sem material, não pude estudar. Então assim, o ideal é que você tenha o seu material individual. Ok? Mais alguma pergunta? Então, depois nós vamos montar um grupo. Quero inclusive pedir aqui, a gente está pessoas mais maduras. Alguém possa me auxiliar aí? Alguém Cintia Oliveira?